Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos neste encontro. Nós vamos falar, então, do NGSE, que é o Generation Service Exchange, que é um programa aí realizado por Rotaries clubes e distritos de vários países. Para começar, eu vou apresentar aí quem vai participar desse encontro hoje, né? Então, hoje nós temos a participação da Eliana, que é do distrito, opa, que é do distrito 4770, o Tony, do 4760, e a Denise, do 4710, né? E eles vão falar um pouquinho aí sobre o programa, tirar algumas dúvidas, tá bom? E nós teremos também é, umas pessoas que foram intercambistas já desse programa, que é a Laura, que já foi para a Índia, o Leonardo, que foi para a África do Sul, o João, que foi para a Argentina, a Gabriele, que foi para o México. E eu acredito que a Estela também, que ela teve algum imprevisto com relação de trabalho, talvez ela não consiga participar, tá bom? Mas eu já, mas ela vai trazer também, posso falar um pouquinho da experiência dela também no final, tá bom? E eu vou convidar aqui então a Eliana para começar a Fernando, apresentação, falar um pouquinho aí sobre o NGC. é, boa noite a todos. Meu nome é Eliana Moraes, sou associada ao Rotary Clube de Jataí, estado de Goiás, no distrito 4770. A minha classificação, professora universitária aposentada, e hoje atuo como terapeuta. Então vamos lá. Fui governadora 2019 e 20, e é com muita honra e alegria que estou hoje representando o Distrito 4770 neste workshop e também neste programa que é tão apaixonante e especial, que é o Programa de Novas Gerações, é o NGCE, né? O NGCE é um intercâmbio de curta duração, que pode durar de 3 semanas até 90 dias. Promovido por quem? Pelos distritos e pelos clubes de Rotary, que têm o papel de conectar estudantes formados, recém-formados ou estudantes em formações, em cursos também técnicos, profissionalizantes, universitários, jovens profissionais para vivenciar, ter uma experiência profissional, pode ser uma experiência acadêmica, pode ser uma experiência social, pode ser uma experiência cultural, tanto no Brasil quanto no exterior. E esse ano a gente traz como uma inovação, né, desse programa, que é esse intercâmbio também em nível nacional, que muito nos alegra, porque a gente percebe tanto as universidades como as empresas sendo muito favoráveis a esse tipo de convênio, esse tipo de trabalho. Aqui em Jataí, nós já temos a Universidade Federal de Jataí. Vamos receber agora do México um engenheiro biomédico que tem uma especialização na área da telemedicina e da em conjunto com a tecnologia, trabalhando telemedicina, com a biomedicina e os cursos de medicina. Então, esse programa, ele pode ser feito com empresas, com universidades, com organizações sociais, instituições de rua, famílias anfitriãs. Então, são muitas parcerias. O que precisa ser feito, né? O distrito tem que ter, então, feito o seu credenciamento junto à ABRAS, que é a nossa Associação Brasileira do Programa de Intercâmbio, né, para os jovens profissionais. E que haja clubes nesses distritos que queiram abraçar esse trabalho tão importante. Pode participar, né? Quem vai participar deste programa são jovens, jovens que estão no processo de formação profissional. E ele combina com uma infinidade de oportunidades. Pode passar, Argentina? Ele combina com uma dimensão muito grande, que ele pode ser uma vivência profissional em situações de empresas, escritórios, hospitais, instituições ou organizações parceiras, participando daquele formato de observar,
ou vivenciar experiências práticas conforme o perfil do participante e o acordo entre as partes, entre a universidade, entre o estudante, entre o clube. Então, a gente faz. A exemplo disso, nós fizemos essa semana uma reunião com o nosso estudante que vem da Argentina, e nós tivemos a possibilidade de reunir, vamos fazer um bidistrital, e ele vem, então, para essa vivência profissional. Então, nós fizemos uma reunião em que nós fomos a- alinhar, fazer o planejamento do que esse jovem vai vivenciar aqui em Jataí e em Campinas, São Paulo, na região São Paulo, junto com nosso companheiro Pinote. Então, nós estamos fazendo esse intercâmbio de forma bidistrital. São dois distritos que vão receber esse jovem que vem da Argentina. A experiência do Distrito 4.770 tem sido feita muito com a Índia. Nós trouxemos uma menina que ela veio e ficou com a gente aqui, trabalhando na parte de panificação. Ela é filha de pessoas que têm como ramo familiar, como ramo de trabalho, a panificação. E ela quis vir para o Brasil e foi uma experiência fantástica. Ela ficou com a gente aqui, estão trabalhando lá em Araguari, e foi muito bom. Quando ela voltou, não sei se todos vocês conhecem, os pães da Índia são maravilhosos, mas os nossos também, né? E eles quiseram vir conhecer um pouco mais da nossa panificação, a diversificação que nós temos com pães fermentados, não fermentados. Nós colocamos também uma menina da cidade de Sacramento. Ela terminou o curso de enfermagem e queria viver uma experiência em uma unidade intensiva de saúde. E nós conseguimos um convênio na cidade de Pune e ela ficou na UTI por 3 meses. Então, assim, essa menina, quando ela retornou, imagine a bagagem que ela trouxe para o exercício da sua profissão. Então, esse trabalho profissional tem sido enriquecedor, não só em termos de conhecimento, mas também em termos de aprendizados e aprofundamentos, experiências diversas nesse campo profissional. Ele pode ser também vocacional. Você vai desenvolver competências dentro de uma área de interesse, de acordo com as habilidades profissionais e orientação de carreira, um amadurecimento vocacional dentro de um aspecto, né? Nós temos esse intercâmbio também muito na área da informática, que diz respeito a certas especificidades que eles. Só um minutinho, peraí. Desculpa. Então, ao realizar esse intercâmbio, esse jovem na área da informática, ele pode, por exemplo, eh, ir por uma habilidade específica que ele quer, programação, ou ele pode fazer dentro de outras, né, especificidades dentro de cada área. Nós temos também a dimensão acadêmica, que é o contato com as universidades, cursos, seminários, pesquisas, grupos de estudo, fazendo observação acadêmica, ampliando a visão educacional e profissional. Esse tipo de intercâmbio aqui não é tanto com as empresas, mas mais com as instituições de ensino. Então, temos procurado fazer convênios com as universidades, com os institutos tecnológicos, né, universidades que queiram receber e queiram também enviar jovens. Temos ainda um outro tipo de intercâmbio que pode ser feito, que é o dos serviços humanitários. Trabalhar em projetos sociais. O jovem aqui tem uma grande inserção social e com projetos sociais, organizações comunitárias, trabalho de voluntariado muito forte, e ele é convidado a participar ele pode participar desse tipo de intercâmbio, né, que é o intercâmbio em serviços humanitários, que também vai trabalhar muito, vai ser muito importante para ele nessa parte de responsabilidade social. Então, é extremamente importante também esse tipo de intercâmbio. Por último, cultural. E tem o cultural, que é a integração com a cultura local por meio de várias atividades, visitas, convivências do cotidiano, culturas de países diferentes, de regiões diferentes.
E essa vivência cultural, independente de ser um intercâmbio profissional, vocacional, acadêmico, humanitário, ela vai aparecer em todos os intercâmbios. Como, por exemplo, a questão da alimentação. Na reunião que nós tivemos com o Otto, que é o jovem da Argentina que vem para cá, ele vai. A primeira preocupação dele foi com a alimentação, clima, cultura, roupa, as possibilidades da cidade. Então, assim, cultural, ele passa, no meu ponto de vista, todos os outros intercâmbios. É uma experiência maravilhosa que ele pode apresentar, né? Que ele pode vivenciar, quer dizer. Próximo, Argentina. Quais são as modalidades, né? Nós temos duas modalidades agora para nossa alegria. Nós temos o intercâmbio entre países, parceiros, programas, então são países que aceitam fazer esse tipo de intercâmbio. Nós temos muitos países com várias possibilidades, e é importante a gente ressaltar que nesse intercâmbio a gente não tem aquela obrigatoriedade de mandar e receber. Nós podemos ou só receber, ou podemos só mandar, mas é claro que a gente sempre que for possível, para nós também é muito bom enviar e receber, tá? Essa troca de cultura para os nossos jovens, e principalmente para nós rotarianos que recebemos, ela é muito importante. É muito bom, como rotariano, poder contribuir para a recepção de jovens e a gente ver essa formação profissional, intelectual, social, né, participando. E a outra possibilidade que temos, que é o intercâmbio no Brasil, intercâmbio nacional com diferentes distritos. Então, nós temos aí 31 distritos no Brasil, quase todos eles estão credenciados, falta muito pouco, quase todos eles estão credenciados para que nós possamos realizar intercâmbio. Esse intercâmbio poderia funcionar, né? Então, eu tenho aqui um jovem que está numa fase de formação profissional que gostaria de fazer um intercâmbio na Unicamp, numa empresa, e aí eu posso entrar em contato com o Pinote, lá em São Paulo, e ver se o distrito dele tem interesse, e aí nós podemos estabelecer a parceria. Da mesma forma, tem um jovem lá da Bahia, do distrito lá da Bahia, que gostaria de vir para Goiás, conhecer alguma coisa da agricultura, da pecuária, que é o nosso grande forte aqui, né? Principalmente aqui na minha região, aqui Jataí, Goiás, Rio Verde. Então, nós podemos também promover esse tipo de intercâmbio. Então, nós temos na modalidade internacional e na modalidade nacional, o que é um grande ganho para os nossos meninos e também para o nosso formato dele. Ele pode ser estruturado da seguinte forma: individual ou em grupo, ou personalizado. Eu posso estruturar um grupo, eu posso personalizar de acordo com as necessidades e interesses do jovem, né? A gente pode personalizar esse intercâmbio. Então, uma menina quer ver alguma coisa de arquitetura, então ela não tem noção de onde ela vai. Então, a gente pode personalizar um intercâmbio para ela de uma forma mais específica. Duração: 2 semanas até a 3 semanas, né? Depende muito do quê? Do país, depende do visto, depende do acordo, depende das disponibilidades. Então, assim, ele não é um intercâmbio fechado, ele é um intercâmbio bem aberto que vai depender das nossas negociações, tá? Então, só ressaltando o que eu já falei, essa contrapartida ela não é obrigatória, mas ela é muito incentivada como uma forma de fortalecer não só o programa, mas também as conexões entre os distritos. Todos nós ganhamos quando nós mandamos um jovem, nós temos a alegria de receber um jovem melhor, com uma formação maior, com uma formação mais consolidada, com uma formação um pouco mais consolidada. E da mesma forma, quando nós recebemos o jovem, podemos aprender com sua cultura, nós podemos aprender muito com ele nos aspectos profissionais, além das atividades culturais, sociais e humanitárias que perpassam todos esses tipos de intercâmbio. Próxima, Argentina. E agora eu vou convidar a Denise para dar continuidade, então, aí na apresentação, com os próximos slides. Tá bom? Fica à vontade aí para falar um pouquinho, Denise. E aí, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa específica, fica à vontade de colocar no chat, que aí depois, quando a gente terminar a apresentação, a gente dá uma olhadinha em tudo, tá bom?
Ótimo, boa noite, Argentina. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Eu sou Denise Canabrava, do Distrito 4710. Estou no intercâmbio de novas gerações já há alguns anos aí. A gente é encantada com esse intercâmbio. Acho que vocês viram pela apresentação da Eliana que ele engloba tudo, né? Ele é completamente flexível, então não tem o que não dê certo, porque ele abrange todas as possibilidades, né? De interesse e de possibilidade de ir sozinho, de ir junto, ir em equipe, mas lembrando sempre que nós vamos trabalhar sempre os dois lados, né? O que a gente entende de demanda do candidato com a nossa busca para o futuro. É bem importante a gente entender que é, nós precisamos de um tempo para preparar isso tudo, porque quando a gente vai começar a trabalhar o intercâmbio de vocês, a gente precisa achar a melhor agenda possível dentro das expectativas, né? Então, a ideia é colocar o intercambista dentro das atividades que ele gostaria, né, independente da área que fosse, voluntário ou profissional, mas muitas das vezes é importante deixar claro que se o intercambista for para passar 3 meses lá fora, ele não vai entrar dentro de uma empresa e ficar os 3 meses empresa. Ele vai fazer um circuito mais de visitas, de coisas todas voltadas ao trabalho dele, mais algumas coisas locais, atividades junto com o Rotary. Então, assim, vai atuar em ambientes profissionais reais, mas de uma forma bem diversificada. Isso acaba sendo uma coisa bem interessante, né? Juntamente, pode participar de projetos sociais, que é uma coisa que vai incrementar o dia, a rotina dele nessa experiência, né? Vai conhecer instituições, empresas, e de forma bem diversificada, participar de eventos do Rotary e construir o network. Isso é muito bacana, né? E todas essas atividades, essa organização, ela acontece antes do intercambista ir. Então, ele já vai entendendo o que, que ele vai fazer, mas, assim, é muito importante que o intercambista não tenha uma expectativa muito rígida do que vai ser feito, porque vai ser feito um grande leque de programações em diferentes áreas, mas com foco principal no interesse do intercambista, né? E aí a parte que eu acho que é muito rica mesmo é a da vivência dentro de uma família anfitriã. Aí é onde a gente consegue, junto com a experiência profissional, fazer uma experiência social junto com a família, né, que é esse momento. Então, nós estamos falando de uma experiência muito rica e, ao mesmo tempo, também que a gente consegue baixar esse custo lá embaixo, né? Lembrando que a família nunca tem custo, a parte da família, nem a parte das atividades profissionais que são organizadas pelo Rotary, né, por nós, para o intercambista. Então, é experimentar essa cultura aí no dia a dia mesmo. Então, pode passar, Argentina. Ai, obrigada. Então, o que que a gente espera? O que que nós, como Rotary, como Novas Gerações, esperamos do candidato e nós temos certeza que é o mesmo que se espera lá do outro lado, né, na contrapartida. Então, vamos começar pelo perfil, né? Quais são as o que se precisa, né? Um estudante ou jovens profissionais. Muitos países não aceitam se não tiver cursando uma faculdade, dentro de uma faculdade, tendo acabado de entrar. Tem países que pedem aí 1 ano, que esteja no segundo ano, mas existe flexibilidade. Em diversos países existe essa flexibilidade. Ou que esteja fazendo algum curso profissionalizante. Tem que ter algum perfil de estudante profissionalizante ou jovem profissional. Hoje a gente se fala de 18 a 30 anos, né, ou mais, então aí é conforme o país e o acordo com o país, nós entendemos que não é virou os 30 e acabou a possibilidade, então a gente vem questionando muito isso, isso está nas normas nossas, mas se o país de que for receber o anfitrião entender que
pode receber acima dos 30, a gente entende que é muito interessante isso, porque cada um tem a sua necessidade e seu momento que pode conseguir ir, né? E aí, os conhecimentos, né, do idioma é fundamental ter o inglês para 90% das possibilidades, mas nós hoje consideramos que a América Latina, alguns países de língua espanhola, poderá receber e poderá ser uma experiência rica. E, lógico, como a gente prepara isso tudo com 6 meses de antecedência, é um período que o intercambista terá para se preparar com a questão da língua. Mas a gente entende que sem a língua, ou o espanhol, no caso de um país de língua espanhola, ou inglês, a experiência é realmente se perde muito da experiência e não é o caso. Então, agora entendemos que 6 meses é o suficiente, às vezes, para correr e dar uma atualizada na língua. Nós temos 2 países que têm uma questão muito específica com a língua, que é a França, de uma maneira geral, só recebe intercambista que fala francês, pelo menos nível médio, intermediário, e a Itália também, sempre eles colocam essa condição. Eu acho que, assim, muitas vezes, vai depender do distrito, mas proforme essa situação. E nós, nosso distrito aqui, já mandamos vários, a maioria dos nossos intercambistas foram para a França e para a Itália, e os intercambistas conseguiram aí nessa reta final dos 6 meses dar uma boa atualizada na língua, eles tinham realmente uma base da língua, mas isso é uma coisa muito específica da Itália e da França, né, esse pedido. Agora, uma língua que a gente pede muito e orienta muito é a questão da educação, né? Às vezes o vocabulário principal a gente pede que vá conforme o país que vá, né? É o básico do bom dia, boa tarde, boa noite, posso ajudar, posso lavar a louça, como é que eu faço? Agora, entendam bem, se não existe a língua e você vai para uma experiência profissional, e a interação vai ser muito difícil. Então, realmente é uma exigência, os distritos fazem uma prova, cada distrito tem a sua maneira de fazer essa aplicação, mas é por aí, mais ou menos isso daí. Características esperadas, né? A proatividade, a abertura cultural, isso é super importante. Então, muitas vezes eu falo assim, eu queria ir para a Alemanha e caiu e consegui uma vaga para, sei lá, para a Itália. Nossa, não era o que eu queria. Gente, não existe experiência ruim. A gente assiste isso. Se a pessoa estiver aberta, primeiro, a vaga vem com mais facilidade, né? E a vaga vindo com mais facilidade, o intercambista vai fazer essa experiência. Ele vai ter os 12 anos, vamos falar essa janela de 18 a 30, ele tem 12 anos para fazer o Novas Gerações. E uma vez que fez e gostou, de repente ele vai em outro momento para outro país, né? Então, isso é bem interessante ter essa abertura e nos facilita muito e é muito interessante você ir para um país que quer te receber, que tem a oportunidade de te receber. Então, isso viabiliza muito, ter essa abertura para diferentes culturas, não ficar esperando só aquele engessadinho que só quero ir para país que fala inglês e tudo. Então, é isso aí. Adaptabilidade, né, que é de situações, né? Nós estamos falando de 3 meses, você cai lá e vai viver assim, né? 3 meses numa situação completamente diferente do seu país, seus amigos e tudo. Mas a gente entende que nós estamos falando de adultos já, né? Nós estamos falando de 18 a 30, ninguém vai ficar, eu acho que criando situações e não se adaptando. Acho que nós estamos prontos para isso. Eu nunca ouvi com os nossos colegas chefs que mandaram intercambistas aí do Brasil inteiro dessa situação de não se adaptar. É muito gostoso trabalhar com esse intercâmbio por isso, a maturidade dos nossos intercambistas, né? E o brasileiro é fantástico nisso, né? Tem essa abertura mesmo e gosta e quer conhecer e essa curiosidade nata nossa mesmo, né? Interesse no desenvolvimento pessoal, isso não tem nem o que falar, isso para um currículo é uma coisa assim fantástico ter isso no currículo. Eu estudo muito intercâmbio, eu fiz intercâmbio quando era jovem, hoje eu estudo, outro dia estava conversando com a Argentina sobre os intercâmbios da ONU, outros pacotes de intercâmbio
mas de verdade, hoje eu entendo que não tem nenhum intercâmbio tão rico quanto o do Rotary, porque você está indo para uma casa de uma família que quer te receber. É diferente de você ir para um intercâmbio que você paga para uma família te receber, né? Então, a situação é completamente diferente. Você vai cair na vida social do rotariano, daquela família, daquela empresa, e vai ter uma equipe te acompanhando o tempo inteiro, de forma assim personalíssima. Responsabilidade também é uma coisa que é redundante, né? A gente entende que estamos mandando um adulto de 18 anos interessado, passou por um processo de seleção, está buscando aperfeiçoamento profissional, ou vocacional, ou social, é o mínimo que espera, e nunca tivemos problema com isso. Assim, que eu saiba também. Então, é muito gratificante, né? Porque nós, assim, a gente conversa com o Chad do Brasil inteiro e não existe problema desse tipo. Quem está indo está sabendo da grande oportunidade que está tendo, né? Uma coisa que também é muito interessante e que também a gente tem boas experiências é o engajamento com os valores do Rotary. Você entender onde que você está caindo, por que que o Rotary faz isso, por que que você quer ir pelo Rotary e qual que é a expectativa, né? Não existe, eu acho que nenhuma situação hoje que se fale aí, né, de voluntário, que a gente não espere o crescimento do intercambista e que ele retribua isso para o meio dele, para a comunidade dele, para a sociedade, para a rua, para os colegas, para uma escola. Então, essa experiência toda não é para você pegar e guardar no seu bolso, né? É uma experiência que é para você ser generoso e levar e divulgar e trazer o que foi aprendido. Isso não estamos falando só de Rotary, estamos falando de qualquer outras bolsas que o governo, que outros estados, que outros países dão. A expectativa sempre, quando você tem um trabalho voluntário, uma bolsa, uma situação como essa, a gente espera sim um retorno, né, para a sociedade. Eu acho que isso tem uma dimensão e um escalonamento completamente diferente. Quando você não foi lá e buscou uma experiência só para você. Vamos pensar sempre, né, como você vai impactar no teu retorno. Pode ser na sua rua, na sua escola, na escola do seu irmão, divulgando essas oportunidades. Existem várias maneiras, né, de fazer essa retribuição social aí em função da oportunidade que foi dada a vocês. Interesse nas atividades humanitárias e profissionais, isso a gente é exatamente disso que a gente fala o tempo inteiro, né? A Argentina pode passar, por favor. Bom, então o processo, ele pode variar de distrito para distrito, ele com certeza varia, cada um faz a sua entrevista, às vezes é por uma equipe, às vezes é só por um chat, às vezes é pessoal, por e-mail, da forma que for. Mas sempre o contato vai ser com o Rotary e com o chat do Novas Gerações. Muitas vezes, como a gente coordena aí alguns canais nacionais, a gente entende que muitas vezes não é fácil o interessado chegar na pessoa que é o chair do Novas Gerações. E muitos rotarianos não sabem desse formato, né, de intercâmbio. Então, a nossa ideia e que a gente vem trabalhando aí continuamente é melhorar as redes sociais para que se encontre tudo num lugar só, num canal. Desse canal você vai localizar o mapa do Brasil e aí sabe onde que você tem que falar, chegar no seu distrito e tudo, porque muitos rotarianos não sabem, então realmente tem que chegar no Chair através do site, e a Argentina vai colocar os links para vocês aí, para saber como localizar as pessoas responsáveis em cada distrito pela candidatura de vocês. Seria a entrevista, a questão da língua que nós falamos, né, e a seleção, questão de viajar em boas condições de saúde, porque qualquer problema lá fora é muito complicado, né? Pode ser muito complicado, muito oneroso. Então, se chegou a hora da viagem e não está legal, teve algum problema, pensa num momento, né? Numa transferência e tudo, mas assim, vamos evitar o maior, né? Qualquer problema que possa ter lá fora, é bom a gente evitar esse momento aí, né?
Então, as inscrições são formulários e documentos que estão todos no site, mas assim, isso tudo vai ser orientado por cada chair, conforme o interesse, né? E o match do distrito anfitrião. Essa é a parte que deixa todo mundo muito ansioso, nós e vocês, né, os interessados, porque a gente trabalha muito do lado de cá, mas a gente depende do lado de lá fazer, abrir essa oportunidade. E muitas vezes o distrito quer ajudar, mas ele não tem exatamente a vaga. Então, é uma busca que a gente pede aí uns 6 meses, que gera um pouquinho de ansiedade em todo mundo e tudo, mas a média costuma ser essa, 6 meses para se organizar e preparar. Quando se há essa inscrição, há uma inscrição prévia, que cada distrito também tem o seu valor, e essa inscrição prévia, ela não é a garantia da vaga, porque não depende de nós. Aí é uma pequena parte, lá uma porcentagem, só para que comece um trabalho da varredura e da busca por uma oportunidade e a vaga lá fora. Deu certo, aí existe um segundo momento que se paga a taxa cheia. E isso também tem diferença de distrito para distrito, e é uma coisa que tem que ser bem conversada e bem explicada e documentada, porque a gente sabe que realmente gera muita expectativa, né, essa inscrição. E, por fim, a realização do intercâmbio, que é o momento mais bacana para todos nós. Tenho certeza que a gente se envolve e assiste e se realiza como cada um de vocês, né, dos interessados e do intercambista. Quando tudo dá certo, é uma grande alegria para nós. Pode passar, Argentina. Perfeito, eu vou passar aqui agora e também vou convidar o nosso querido Tony para dar sequência aqui na nossa apresentação. Tá ótimo, obrigada. Qualquer dúvida, estamos aí, todos Sim. juntos. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Tony Couto, eu estou no Nova Gerações desde 2022, sou do distrito 4760, que engloba a região de Belo Horizonte, noroeste de Minas, norte de Minas e um pouco do centro-oeste. Então, a gente tem, assim, uma variedade de locais para fazer o intercâmbio, né? O agro, mineração, cultura, e eu passo um pouquinho da experiência nossa aqui para vocês. Argentina, pode passar. Esse slide é meu, Argentina? Os custos e responsabilidades do intercâmbio, né? Então, esse intercâmbio, por ser um intercâmbio de adultos, né? Intercâmbio mais livre das regras, né? Das regras do intercâmbio de longa duração, os participantes eles arcam com a passagem aérea, o seguro-saúde, passaporte, o visto, né? Dependendo do país, as vacinas e as despesas pessoais. Então, um pouquinho do nosso distrito aqui, a gente tem um custo, né? A gente cobra esse custo do nosso estudante e a gente busca a vaga nos países de interesse desse estudante. A gente tem experiências aqui com parceiros bem tradicionais, como o México, como a Itália, como a Índia, e tivemos uma experiência um pouco mais diferente, que a gente ofertou uma vaga para uma menina do Panamá, que eles nunca tinham recebido um estudante lá e nunca tinham enviado esse estudante. E, assim, o ponto forte desse intercâmbio é que ela criou um vínculo muito forte com a família que a recebeu em Belo Horizonte e ela nos mandou uma carta muito emocionante no final de ano, sabe? Porque ela não tinha tanto condições de viajar e ela nos contou que a experiência que ela teve no Brasil com a questão da acolhida, a questão das oportunidades, ela jamais tinha sonhado. E ela tinha assim, sido marcante na vida dela a questão desse intercâmbio. O distrito anfitrião, quem recebe, né, ele é responsável pela hospedagem, a família anfitriã, geralmente uma família, mas no meu distrito, geralmente a gente oferta a oportunidade de mais famílias, por ser um distrito muito grande, então, geralmente o estudante tem uma oportunidade de novas culturas e vivenciar diferentes climas, diferentes tipos de alimentação, né? E são experiências enriquecedoras.
né? E a família também é responsável pela alimentação, transporte e organização das atividades. Argentina, meu microfone estava mudo? Não, né? Estão me ouvindo? Estamos te Já ouvindo, passei. Antônio, tá tudo certo. Estamos Ah, ouvindo você, tá tudo certinho. tá, legal. Depois de intercâmbio, depois que você volta do intercâmbio, né, com as novas habilidades, né, novas conexões e a nova visão de mundo. Então, na realidade, o que a gente tem de experiência do nosso intercâmbio aqui no nosso distrito é que, além das novas habilidades, as novas conexões e da nova visão de mundo, criou-se um ambiente familiar, existe um vínculo familiar. Tanto é que já recebemos alguns ex-intercambistas, novas gerações, e já mandamos alguns ex-intercambistas para as famílias que hospedaram esses intercambistas lá nos países, principalmente México, Itália e a Índia também, né? Então, além dessas conexões, o que a gente pede para o nosso intercambista? É que ele vá com a mente aberta, tanto para serviços rotários, e as oportunidades vão aparecendo uma atrás da outra, quanto à questão de línguas, né? A questão de trabalho, e a gente espera que ele faça pontes. A Denise citou aí a questão da língua, né, Denise? Das parcerias, né? E da questão do tempo da vaga. Então, tem vagas que a gente, às vezes, consegue de um mês para o outro, ou de 2, 3 meses. Então, por exemplo, eu estou pleiteando uma vaga, estou trabalhando uma vaga para um intercambistas na Alemanha, já vai fazer 2 anos. Por quê? Porque exigiram dele, além da língua, o treinamento naquela área específica, que a maioria dos intercambistas que vão para a Alemanha já tem oportunidade de emprego lá naquele país. Isso é um caso à parte. Então, por isso que a gente não tem assim uma promessa de, vai sair com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, porque tem vários viés, né? Que é a questão da conseguir a família, conseguir o intercâmbio, né? A experiência profissional e principalmente casar isso com o tempo da família para receber, do intercambista para ir, o intercambista para voltar. O que é esperado desse intercambista quando ele vem? O que a gente faz aqui no nosso distrito? A gente geralmente pede a esse intercambista que ele seja o nosso porta-voz, tanto para o serviço rotário como a experiência no intercâmbio. Então, aqui ele frequenta escolas, ele frequenta os clubes de serviço. Na minha cidade, nós temos 5 clubes de serviço. Em outras cidades, a gente também orienta que ele faça essa propaganda. É uma maneira de ele, além de divulgar o nosso trabalho, né, e um incentivo, né, contando um pouco da experiência que ele teve nesses países. E continuar engajado no Rotary, ou Rotarate. A gente vê nesse intercambista um possível rotariano. Então, como você pode participar desse intercâmbio? Primeiro, procurando um chair do seu distrito, né? Converse com o Rotary, seu padrinho. Geralmente, a gente faz aqui o seguinte, o oficial de intercâmbio é a ligação entre o chair e o clube e o intercambista. Então, geralmente, eu trabalho em parceria com os oficiais de intercâmbio, porque ele vai auxiliar também na questão da documentação, né, nas orientações, e principalmente na questão, se tiver uma contrapartida, em receber esse estudante que viria em contrapartida. Acompanhar os editais e seleções. No meu distrito, as vagas estão abertas o tempo todo, né? Então, não, a gente tem os editais, mas a gente trabalha por demanda também. Às vezes tem um intercambista que fez inscrição hoje, aí eu vou procurar a vaga para ele. Então, cada distrito tem o seu processo, os seus prazos e os seus valores. Pode passar, Gina. Bom, isso aqui é umas fotos, né, de uma experiência que ainda está acontecendo, que é a nossa intercambista, Isabela, é essa de preto, do lado desse cavalo vermelho aí, na primeira foto. Ela está na Itália, ela é uma estudante de uma universidade federal,
do Rio Paranaíba. Ela, na realidade, ela é de Curvelo e ela veio pleiteando, trabalhando por essa vaga já tem mais ou menos 1 ano e meio. Ela está na Itália, na cidade de Cremona, com a nossa querida Maria Laura. Então, ela tem a oportunidade de visitar várias empresas de questão cultural, trabalhos rotários e principalmente aprendendo a língua também, a língua italiana, né? Ela está lá treinando essa língua. Ela foi em janeiro e ela vai ficar por 3 meses na Itália. Então, o diferencial essa menina fez uma vaquinha para conseguir ir para a Itália. Então, como se diz, quem quer corre atrás, né? Essa menina é uma menina exemplar, uma menina que batalhadora e aproveitando a oportunidade dela. Vai ficar 3 meses lá, ela volta no final de maio. Está em Cremona, na Itália. Obrigada. Eu vou voltar aqui um slide e a Eliana vai finalizar aqui para a gente. Só um Tá, minutinho. Bom, Sim, então vamos estamos ver. ouvindo perfeitamente. Nós vamos falar agora sobre os benefícios. O que que esse intercâmbio promove, né? Volta mais uma, Argentina? Não, Ele tá foi a Argentina. devagarzinho, calma aí. Ah, tá. Tá bom. Então vamos lá. Então eu vou falando. Próximo. Agora foi. Aí, né? Então, quais são os benefícios desse intercâmbio? Ele dá um desenvolvimento de habilidades profissionais fantásticas para os nossos jovens, tanto que vêm quanto os que vão. A imersão cultural, ela é maravilhosa, porque o jovem tem uma diversidade cultural muito grande no país. Muitas vezes não fica restrito só àquela família, só àquela casa, mas fica um pouco mais extensiva a outros lugares próximos, fica extensiva a outras cidades ali perto, fica extensiva a várias situações. E o aprimoramento do idioma. Vocês sabem que quando nós estamos na imersão, uma coisa é você aprender um idioma numa escola, e outra coisa é você estar imerso naquela cultura, você aprimorando todo aquele idioma com seus dialetos, com seus sotaques. Então, assim, isso é muito enriquecedor. As novas amizades, como o Tony falou, né? A importância de se novas famílias, novas amizades, novos entrosamentos e também a possibilidade de network. Vocês sabem que o network hoje ele é muito trabalhado em todos os setores e é extremamente importante que esse jovem ou que está se formando, ou que já se formou, né, que esteja em formação, já tenha uma noção básica de network. E ele vai viver isso na prática, que muitas vezes os nossos cursos de formação profissional não nos oferecem. Então, essa possibilidade de conviver com profissionais, conviver com o mercado de trabalho, conviver com as possibilidades que esta formação profissional oferece. Além disso, um crescimento pessoal e profissional fantástico. Falou-se aí sobre os cuidados que nós devemos ter, como educação, né, as formas de lidar, de estar em outro país. E a gente sempre prepara o jovem dizendo que ele deve fazer aquilo que ele gostaria de receber. É aquela lei do dar e receber. Então, quando eu dou, qual é a minha expectativa, né? Como é que eu recebo? Então, esse crescimento pessoal e profissional tem muito a ver com isso, com as minhas expectativas, com a minha formação de dar, receber, de reciprocidade. E isso dá um crescimento muito grande. E são conhecimentos que vão para além da cultura, e esse conhecimento é um conhecimento que vai consolidando, sedimentando, que o jovem leva para a vida toda. E o fortalecimento de vínculo com a nossa família rotária. Alguns desses jovens voltam, se tornam rotarianos, outros engajam em projetos, em trabalhos, quando nós precisamos no clube, né? Nós temos, às vezes, famílias desses jovens também vão para o nosso clube, se tornam associados. Nós temos exemplo aqui de jovens que foram para o intercâmbio e, quando retornaram, eles seguiram a carreira profissional, mas os seus pais
ficaram tão gratos e perceberam e entenderam a grandeza da nossa instituição, que eles também se tornaram rotarianos. Então, assim, são inúmeros os benefícios. Aqui nós elencamos somente alguns que achamos os mais importantes, mas é importante que a gente veja o intercâmbio como um todo, como algo que ele potencializa a dimensão do Rotary no mundo, potencializa também a dimensão dos nossos clubes e o aspecto profissional, social, cultural e humanitário, tanto dos jovens quanto dos nossos clubes de Rotary, do nosso distrito, que levam para outro país ou que recebe de outro país, né? Jovens que trazem, então, esse conhecimento e levam esse conhecimento extremamente importante através desse intercâmbio de novas gerações. Então, só fortalecendo um pouco aquilo que a gente falou, que cada distrito tem a sua forma de dizer, né, de planejar. Aqui no Distrito 4.770, nós estamos com o comunicado aberto, já foi divulgado, então a gente tem possibilidades para o ano todo. Como é que eles fazem? Eles assinam, primeiramente, uma carta de interesse. Aí, após eles preencherem o formulário de interesse, paga a inscrição. Esse dinheiro não é devolvido. Depois, a gente faz uma entrevista com esse jovem. Após a entrevista, ele vai preencher o application form e aí ele vai pagar a outra parte. E quando a gente consegue a vaga, ele paga a fase final do valor do intercâmbio. Isso tanto para o nacional quanto para o internacional. E o que eu posso dizer para vocês é que as nossas experiências são muito exitosas, foram muito boas, e tanto os nossos jovens como nós, Chair, também conhecemos muito, 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 muito. Argentina, acho que é isso. Quer completar? Não, perfeito, eu agradeço muito, Eliana. E agora, assim, para complementar, né, tudo que vocês trouxeram, todas as questões, eu primeiro quero agradecer todo mundo, gente, calma que hoje eu vim de Conarque, de várias coisas, então aqui minha cabeça tá se achando aqui ainda, tá voltando para terra. Mas isso que eu ia falar, eu quero agradecer então a todos que compartilharam, os shares aí que trouxeram um pouquinho dessa experiência. Vocês viram que cada distrito tem a sua característica, alguns têm editais, outros não têm editais, então eu quero muito olhar nisso, e por isso que eu quero trazer o último slide aqui, né, com informações, que é alguns dos distritos que nós temos aí cadastrado, verifica se o seu tá aí, se não tiver, verifica se já tem. Essa foi uma lista que eu consegui recentemente. O contato do chair ou responsável do intercâmbio, né? E o contato de telefone. Então, se vocês quiserem, fica à vontade aí para fazer um print, tá bom? E colocar as informações aí, tentar encontrar em contato, tirar alguma dúvida específica, tá bom? Aí, para dar continuidade, eu vou convidar, então, agora nesse momento, a Laura, né? Vou tirar aqui a apresentação, e vou convidar a Laura. Então, só para finalizar aqui um pouquinho da parte da apresentação, então quem está realizando esse encontro é o Serviços Internacionais da Rotaract Brasil. Nós temos as diretoras, a Gabriela e a Maria Júlia, e nós de assessores, eu, a Argentina, que estou mais focada na parte de intercâmbios. Mas o Eduardo, Pedro, Franklin, a Victoria e também tem vários outros projetos e ações aí acontecendo dentro dessa parte. E como estava ali na chamada, né, o NGC ele vem como experiências que conectam o mundo. Vou sair um pouquinho aqui da apresentação, vou ver vocês e chamar então a Paula. Paula, você está por aí? Cadê? A Laura, desculpa, tô misturando tudo. A Laura. Laura, consegue falar? Consigo, estão conseguindo me ouvir bem? Agora sim, perfeito. Então, tá bom. Tá Então, bom? primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sou suspeita para falar, né, do intercâmbio. Acho que eu vou tentar ser breve, mas quando a gente começa a falar, assim, a gente vai lembrando de muitas coisas. Poderia falar horas, né, dessa experiência que é tão rica, né? Então, boa noite. Meu nome é Laura, eu sou médica. Eu fiz o intercâmbio para a Índia. Eu fui em dezembro de 2024 e fiquei até janeiro de 2025. Fiquei aproximadamente aí uns 40 dias lá na Índia, né? A gente
aproveitou já também para fazer uma parte cultural após o término ali do calendário do intercâmbio, né? A gente fez um intercâmbio em grupo, então, eu sou do Distrito 4.640, no Paraná, também sou rotaractiana, do Rotaract Clube de Pato Branco Amizade, do TFPR, e fui para o Distrito 3.132, lá na Índia. O que a gente pode falar dessa experiência são vários pilares, como eu falei, são muitas coisas para a gente falar. Eu fiquei... não foi tanto tempo, né, o tempo máximo do intercâmbio, mas toda a experiência que a gente tem, se a gente começa a falar, parece muito assim, que a gente ficou muito mais tempo do que a gente realmente ficou, porque a gente tem um calendário assim, que não para, ele é muito rico, a gente vive dia após dia, sempre com muita coisa nova, né? A gente vive cada dia uma experiência incrível, né? Na questão da medicina, né, falando mais da parte profissional mesmo, a gente, comparando, né, o Brasil, a Índia, eu fui para o país mais populoso do mundo. Eu vivo numa cidade que tem aproximadamente 100 mil habitantes e fui para uma cidade de 1 milhão de habitantes. Né? Então, esse choque foi diferente, mas foi muito importante também para a gente ver a demanda da população, a questão de saúde. Pude acompanhar muitos médicos em consultas, muitas cirurgias, alguns exames, e tudo isso foi muito enriquecedor. A gente visitou alguns hospitais também, alguns hospitais extremamente grandes, muito bem equipados, uma tecnologia incrível, que muitas vezes quando a gente pensa em Índia, a gente não pensa nessa bagagem, nessa tecnologia que eles têm, e na verdade eles têm muita mesmo, é muito impressionante tudo essa parte da medicina que eles têm. Pude ver, assim, acompanhar algumas doenças que aqui no Brasil a gente acaba não tendo, né? Então, isso acaba enriquecendo muito, né, pessoalmente, o currículo, né? Na parte aí de Rotary, de Rotaract também, a gente viveu muitas coisas, a gente teve a oportunidade de participar de uma conferência distrital de Rotary. Eu também, como rotaractiana, fui convidada para participar da conferência distrital do Rotaract também. E enquanto Rotaract, a gente também acabou fazendo um projeto em conjunto com o clube, com o Rotaract Clube, né, da cidade que a gente foi. Levei algumas coisas do Brasil para eles experimentarem, trouxe para o Brasil algumas coisas para o meu clube experimentar, e essa troca foi muito bacana. Inclusive, né, deixa aqui o convite, tem alguns posts sobre esse projeto no nosso Instagram, né, do Rotaract Clube de Pato Branco Amizade TFPR. Tá bem legal, né, deles experimentando as coisas do Brasil, a gente experimentando as coisas da Índia. A gente também participou das reuniões do Rotary, a gente visitou alguns projetos muito bacanas, que a gente também pode usar de inspiração, a gente pode tentar aplicar, né, no nosso dia a dia, na nossa vivência aqui no Brasil, tanto do Rotary como do Rotaract. E também na questão de família, cultura, né? Eu fui recebida por uma família de médicos, né? Então a gente podia discutir muitas coisas, muitos assuntos da profissão também, mas foi uma família que me acolheu super bem. A gente tem contato até hoje, a gente se conversa todos os dias, já estamos programando aí uma viagem para a gente se encontrar de novo. A gente tem essa vivência, esse cotidiano, esse dia a dia, apresentado a muita cultura, né? Então a gente participou de muitos eventos, de casamento, de aniversário, a gente realmente faz parte da família, a gente participa do cotidiano deles, e isso é muito enriquecedor. Como recado final, né, poderia aqui ficar falando muito, mas acho que acaba que a gente acaba perdendo o foco, né? Então, como recado final, indo também a favor do que a Eliana, a Denise e o Tony já falaram, quando a gente tem essa oportunidade de fazer esse intercâmbio, a gente tem que abraçar ela. E quando a gente está lá, a gente tem que acabar, né, não esquecendo, claro, as nossas raízes, o nosso cotidiano, o nosso país, mas a gente acabar, né, digamos assim, esquecendo um pouco da nossa rotina aqui e entrar na rotina deles, né? Então, como eu falei, a gente viveu ali 40 dias, mas parece que a gente viveu muito mais, né? É um dia após o outro, o calendário é cheio, e tentar esquecer aquela coisa, no Brasil, essa hora eu faço isso, mas você não está no Brasil, a gente está em outro país, então aproveitar ao máximo. Não ficar isolado no quarto,
se alguém convida para fazer alguma coisa, por mais que você já tenha feito, ou não quero fazer agora, faz, porque essa oportunidade, né, pode ser que mais para frente venha a ter de novo, mas aquele momento ele é único, ele vai passar e a gente tem que aproveitar muito o máximo, porque a experiência, a bagagem que a gente traz, cultural, familiar, profissional, é muito, muito, muito grande. Eu fiz também amizades, né, com o pessoal que foi comigo, a gente foi em 4 brasileiros, a gente tem essa amizade também até hoje, esse contato com o distrito de lá, com a família, é muito enriquecedor e a gente acaba, né, a gente vai para conhecer um país, a gente acaba conhecendo mais a nós mesmos e valorizando a nossa cultura também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por compartilhar, Laura. Eu sei que é um tempinho muito pequenininho, mas a gente teve essa oportunidade. Foi muito bom aí que várias pessoas se disponibilizaram para participar. O Geraldo colocou para colocar os telefones todos envolvidos para printar, por favor. Eu acabei de compartilhar o slide que eu tinha colocado com os contatos dos distritos também, mas fiquem à vontade, todos aí que querem compartilhar o contato também, tá bom? Muito obrigada, Lara. Sara, você quer fazer algum comentário específico? Tá sem o áudio. Ah, e se você quiser deixar para o final também, depois eu Pode, falo, não pode precisa ser, porque a interromper. gente tem mais 3 pessoas aí para falar um pouquinho Isso, da história não dele, tem tá bom? problema, eu aguardo. Então tá bom. E eu vou convidar então o João para falar um pouquinho aí da história dele, de como foi a experiência dele. Está aí disponível, João? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Então, obrigado pelo convite. Eu sou o João. Eu sou do distrito 4621. Tenho 24 anos e fui para a Argentina em agosto de 2024. Eu fiquei lá por 3 meses, trabalho na área de marketing e tive a oportunidade de fazer estágio lá em 2 empresas na minha área lá. Trabalhei numa concessionária, estagiei numa concessionária da Toyota e uma empresa pública de tecnologia lá. Enfim, a experiência que a gente traz primeiramente, que abre a nossa cabeça, né, para uma visão totalmente diferente, uma cultura muito diferente do que a gente está acostumado. Então, eu passei 3 meses lá, mas parece que foram 3 semanas, assim, passou tão rápido porque eu me senti tão acolhido e tanto que eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu falei é tipo assim, como pode a gente estar fora da nossa casa e se sentir em casa? Então, a família de rotarianos que me acolheu lá, eu me senti muito bem, me acolheram como filho mesmo, sabe? Então, participava das atividades deles. Como eu sou rotaractiano, já era rotaractiano antes de ir, participei muito dos projetos de Rotary lá, busquei estar nas atividades do Rotary também, porque eu gosto, né? Então, participei de projetos, fiz amizades com rotaractianos, que inclusive converso até hoje, já estou combinando de voltar a encontrar eles. Então, eu tenho um melhor amigo de lá, inclusive, da Argentina, que a gente, enfim, ele me acolheu na casa dele, a gente saía junto, enfim. É uma experiência que a gente não imagina o quão enriquecedora vivendo lá. Depois que a gente passa, a gente vê a imensidão que foi. Então, foi muito importante para mim quando eu voltei. Foi um diferencial que me fez entrar na empresa que eu estou hoje. Quando eles viram esse intercâmbio no meu currículo, era um requisito para eles falar espanhol, que eu aprendi lá, e inglês. Então, foi uma coisa que ajudou muito profissionalmente, claro. E pessoalmente, também foi muito enriquecedor para mim. Abriu minha mente no sentido de o mundo ficou pequeno depois que eu fui para lá. Parece que eu poderia explorar muito mais agora o mundo e graças ao Rotary. E uma questão muito importante também é que o meu distrito, no caso 4621, ele tem uma bolsa para esse intercâmbio e eu fui bolsista nesse ano Rotary. Então, toda a questão de passagem, a parte do participante ali, foi custeada por essa bolsa, então praticamente gastei nada para ir nesse intercâmbio para ter essa experiência. Não sei se em outros distritos também tem, mas no meu distrito, no meu caso, foi assim. E, enfim, continuo na família rotária, devolvendo a experiência que eu tive, porque foi muito enriquecedor para mim. E é isso, obrigado pela participação.
Perfeito, João. Muito, muito obrigada aí por compartilhar. Acho que foi muito interessante você trazer toda essa perspectiva de como que foi a experiência, mas também todos esses frutos aí que essa experiência trouxe para você, tanto dentro quanto fora da família rotária, que é isso que a gente trouxe ali quando a gente falou dos benefícios, né? Desenvolvimento pessoal, mas também toda essa parte profissional e o engajamento dentro da família rotária também. Muito obrigada. E agora eu vou convidar então a Gabriele para assumir o posto aí e falar um pouquinho sobre a experiência dela. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. estamos. Então, boa noite, eu sou a Gabriele, sou do Distrito 4.621, estou como atual presidente do Rotaract, Lençóis pela Cidade do Livro. Sou jornalista de formação, mas no período que eu estava na graduação, eu fui intercambista de novas gerações, também como bolsista, igual o João, né? Então foi uma experiência assim que não estava nos meus planos, era um sonho muito distante, assim, eu sempre quis conhecer o México, foi o país que eu fui, né? E aí, enfim, era um sonho muito distante. Eu acabei no processo ali da graduação conhecendo a família Rotária, até viajar eu me associei ao Rotaract, e aí a experiência melhorou ainda mais, né? Porque a gente consegue ter ali uma maior conexão com os clubes e tudo mais. Lá no México, eu fiquei na cidade de Temascalcingo, que é perto da cidade do México, e eu fiz estágio, né, na área da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. Então, assim, bem diferente do que a gente está acostumado a viver na área de comunicação aqui no Brasil, né? Lá a questão cultural é muito mais assim acesa, né? Não sei porque no estado de São Paulo a gente às vezes fica um pouco restrita à nossa cultura, mas lá no México era totalmente diferente, era um pouco desafiador também, né? Porque as pessoas elas tinham um jeito de se expressar de outras formas e de sentir as coisas também. Mas foi muito interessante, foi muito enriquecedor. Toda vez que eu lembro da vontade de estar lá de novo, porque foi muito legal. Eu acho que de aprendizado, assim, com certeza a língua, né? O desenvolvimento é muito importante, mas essa questão profissional também agregou muito, né? Toda vez que você fala que você fez um intercâmbio pelo Rotary, inclusive, as pessoas brilham os olhos, assim, então é muito interessante ressaltar isso. E a primeira pessoa que estava aqui, eu não lembro dela, mas ela falou das oportunidades, né? Que a gente não tem que dizer não quando a gente está no intercâmbio, e foi isso que eu vivi. Foram 3 meses no México e, tipo assim, eu não dizia não para nada. Então, tudo sim, sim, você quer ir na padaria, sim, porque é sempre uma oportunidade da gente viver coisas novas, da gente se desafiar e da gente, sei lá, mergulhar, a gente voltar para o Brasil carregando muita coisa e muita experiência. Não, perfeito. Muito obrigada, Gabriele, por compartilhar aí também a sua experiência, a sua expectativa, né, do seu intercâmbio e também da sua trajetória, né? Como que o que a gente está trazendo também de como que é integrar a família Rotária no processo também, né? Você descobriu de uma forma, conheceu o Rotaract, entrou, e o quanto que fez aumentar esse senso de pertencimento também. Então, muito obrigada por sua fala e eu gostaria de convidar, então, o Leonardo, se você já estiver por aí também, para falar um pouquinho sobre a sua experiência. Sim, boa noite, pessoal. Eu gostaria de compartilhar minha tela, porque eu tive um compromisso com o pessoal na África de mostrar com imagens, se for possível. Então, gostaria de seguir, mas Pode sim, é, vou tentar aqui, só um minutinho. Mas enquanto aparece aqui, eu sou o Leonardo, sou aqui de São Paulo, sou do Distrito 4563, eu fiz um intercâmbio pelo Rotary Club de Mariporã, né? Então eu fui para a África do Sul por 3 meses. Então eu fiquei na cidade do Cabo, que é uma das 3 capitais ali, é a capital legislativa da África do Sul. E eu sou formado em Relações Internacionais, e eu tenho pós-graduação em Gestão de Projetos. Então, quando eu pedi para, me apliquei, né, fiz aplicação para o programa de intercâmbio, eu queria fazer uma transição de carreira aí da área que eu estava no agronegócio para a área de sustentabilidade. Então, esse intercâmbio foi extremamente incrível para mim, justamente numa perspectiva de transição de carreira pós-graduação, né? Então,
A África do Sul, ela me possibilitou trabalhar ali com a área governamental, corporativa, né? Ficando ali nesses 3 meses morando com diversas famílias. Então, assim como meus outros colegas afirmaram, você não fala não, nunca, né? E eu segui também com muito afinco essa parte. Então, eu fiz de tudo, todos os pontos que a Eliana mostrou ali, pessoal, que existe dentro do intercâmbio do NGSE, acontece e eu sou prova viva disso. Eu vou mostrar, então, compartilhando a minha tela aqui para vocês, quando vocês estiverem vendo, se puder me falar. Então, o primeiro ponto é a flexibilidade do intercâmbio é surreal. Eu não fiquei em apenas uma família, eu fiquei em 3 famílias diferentes. Então, a África do Sul, eu conheci a história em diversas perspectivas, né? No meu caso, eu vivi com uma família branca, eu vivi com uma pessoa negra e eu vivi com uma pessoa indiana, que lá eles consideram uma pessoa de cor. Então, eu consegui viver um panorama completo da cultura em uma imersão total ali. Ao mesmo tempo, eu vivi o que a Eliana mostrou, gente, que é a cultura local e as belezas do local. Eu me comprometi com eles que eu sempre mostraria e falaria da África com imagens, porque muitas pessoas não escolhem a África, e eu vim ao Brasil justamente para falar, pessoal, escolhem a África, não só a África do Sul. Então, é um país rico em naturezas, é um país extremamente rico em línguas, extremamente diverso, internacional, religiosamente também é extremamente diverso. Então tem muita coisa para fazer. Então você vai fazendo sim e cada sim é uma experiência transformadora. Os safaris, que é um clássico aí que todo mundo gosta de verificar da África do Sul. E o Rotary trouxe para mim uma visão histórica também ali, né? Então, estar junto numa comunidade do Rotary, escutando a história da África, escutando a história daquele país, não só me desenvolveu como profissional, mas começou a me desenvolver como pessoa. E essa eu acho que é o maior diferencial que eu pesquisei em diversos intercâmbios, que é essa vivência com a família, né? Então, como eu disse, sou formado em Relações Internacionais. Eu tive o privilégio de morar a maior parte ali do meu intercâmbio com uma mulher que trabalhou no governo da África do Sul e que trabalhou junto ao Nelson Mandela. Então, era surreal o quanto eu aprendi todo dia. A cada dia ela me ensinava uma coisa, a cada dia ela me mostrava uma nova realidade, uma nova perspectiva dela. E ao mesmo tempo que ela me ensinava dentro de casa, no momento que eu pisava na cidade do Cabo, eu via exatamente o que ela estava ali me explicando dentro de casa. Então, eu tive essa troca surreal. Ao mesmo tempo, eu tive o privilégio, acho que incrível, de conhecer o presidente da África do Sul. Então, quando o Rotary, sempre escutei que o Rotary abre portas, eu conheço o Rotary há mais de 10 anos da minha vida, mas quando eu vi o presidente, eu falei, uau, realmente o Rotary abre portas que você nunca imaginaria. Então, esse intercâmbio de novas gerações, ele não só te transforma ali como um profissional, mas ele muda totalmente sua cabeça. Hoje até eu fiz o intercâmbio ali de setembro até dezembro, de 2025. Então, hoje ainda é março, eu ainda estou digerindo o que foi essa experiência aí para mim. Aqui eu visitei diversos projetos. Eu acho que a África tem um diferencial ali em quesito de Rotary na questão de participação e parceria internacional do Rotary. Eu não vejo tanto aqui em São Paulo tantos projetos que têm essa parceria internacional. Então, aqui vários projetos da África são patrocinados por Rotarys dos Estados Unidos ou da Europa, que estão e visitam a África e promovem esses lugares. Então, eu tive a oportunidade de conhecer vários projetos ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo o meu projeto dentro da minha área. E ali o meu projeto eu tive esses 3 objetivos para criança, para jovens e para mulheres. E desenvolvendo esse projeto foi fundamental para o principal aprendizado que eu tive, que foi a valorização do meu próprio país. Eu acho que o intercâmbio você já valoriza a sua cultura pela saudade ali que você tem, né, do país que você veio, mas ao mesmo tempo você é responsável aí de mudar o que as pessoas pensam do Brasil, né? Então acho que essa é a mensagem chave, diferente, adicionando aí que os meus colegas que fizeram intercâmbio falaram, mas levem o Brasil de uma forma muito bem vista e desmistifiquem tudo que vocês possam fazer quando vocês estiverem lá, porque cada país, e lá eu vi com pessoas de diversas nacionalidades. Eu acho que eu fiz amizade com pessoas de mais de 10 países diferentes e todos tinham
visão do Brasil. Então, essa é a principal mensagem assim que hoje eu busco pós-intercâmbio, de falar para pessoas que querem fazer um intercâmbio, que tenham esse compromisso, para que no futuro possam ser transformado e realmente trazer para o Brasil esse aprendizado, impactar aqui. Hoje eu realmente busco novos projetos para estar trabalhando e garantir que essa integração África e Brasil continue acontecendo em uma escala internacional e dentro tanto da minha realidade quanto da realidade da comunidade em que eu vivo. Então, essa foi um pouquinho da experiência. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Leonardo. Eu posso ser suspeita, apesar de não ter presencialmente visto muito suas apresentações, já escutei muito das suas apresentações, né? Porque eu acompanho aqui a Verônica, que é a chair do nosso distrito com a 563. Eu agradeço aí todos e fiquem à vontade aí, eu já falando para entrar em contato com os intercambistas que apresentaram hoje, para saber um pouco da experiência, do processo. E eu gostaria de reforçar aqui um pouquinho do que a gente apresentou, que cada distrito tem a sua particularidade também, né? Eu sei que algumas pessoas vão me perguntar algumas coisas, por isso tenta entrar em contato, né? Ali eu divulguei a lista de contato de chairs dessa gestão, tenta ver como que é o processo, tem distrito que tem edital, tem distrito que não tem edital. Se no seu distrito você não encontrou ali um responsável para o NGSE, vai falar com o clube, vai falar com o distrito para incentivar, né? Traz isso, esse encontro de hoje vai estar gravado ali dentro do YouTube da Rotaract Brasil. Mostra aí também para conhecer um pouquinho. E também fiquem à vontade para outros shares e clubes entrar em contato com shares de outros países, com shares de outros países, de outros distritos, para tirar dúvida também de como que funciona todo o processo, tá bom? Eu vou passar a fala aqui para Eliana. Antes de passar a fala para Eliana, só deixa a Sara fazer a pergunta dela e aí eu passo a fala para Eliana. Pode falar, Sara. Olá, pessoal, boa noite. Alguns me conhecem, outros não, porque eu fiquei 2 anos afastada como chair, mas graças a Deus estou voltando agora no próximo ano rotário. Eu fui intercambista de jovens em 1900 e lá vai bolinha, 1978, e depois fui intercambiária do grupo Study Exchange, que era o antigo NGSE, mais ou menos, em 1992. Primeiro, eu quero, assim, dizer que esses 3 depoimentos foram fantásticos, dos 4 depoimentos aí. Isso é fantástica, realmente, porque a coisa andou muito legal, né? E a Laura, que eu queria, na verdade, falar com ela, sim, porque a Laura fui eu que consegui fazer o intercâmbio na Índia com ela, né? Ela e mais 3 grupos. É que o meu distrito não conseguiu ninguém de médico ou da área médica, etc. e tal. E agora que eu estou voltando, eu estou montando um outro grupo de medicina para ir para o mesmo lugar, para Solapur, né, que é onde ela foi com o doutor Sachin Jama. E eu queria, assim, saber muito, né, como é que foi lá, porque agora eu já estou montando outro grupo para ir esse ano. E, então, fiquei muito feliz de ver o depoimento da Laura, né, de saber que ela gostou muito disso, e depois eu vou perguntar para vocês onde que eu pego esse material aqui para eu passar para os próximos que estão indo. Então, era isso. Parabéns pela reunião maravilhosa, os depoimentos maravilhosos. África do Sul eu também conheci como, na verdade, na área acadêmica, fazendo um congresso internacional. Fiquei encantada também com a África do Sul, mas a gente tem dificuldade, muita dificuldade em ter vaga na África do Sul. Parabéns para você que conseguiu, aí de Mariporã. Não lembro os nomes, gente. Tá? Então, para a iniciativa, parabéns todos. Não, perfeito, muito obrigada. É, eu ia passar a falar para Eliana, mas aí o governador Marcelo já se levantou a mão aí, então eu já ia passar a fala para você mesmo também dar continuidade, tá bom? Mas se você quiser complementar alguma coisa, Eliana, antes de passar, fica à vontade.
Bom, só quero externar a minha alegria, né, do nosso governador Marcelo, do Distrito 4.770. Ele é o governador 2026-27. Agradecer a confiança e a honra de poder continuar esse trabalho por mais esse ano à frente da equipe como chair da NGCE. Então, governador, por favor, nos dê um pouco das suas contribuições. Eu tenho muito orgulho de falar desse governador, porque ele é um paizão que tanto mandou seus filhos, como recebeu também 10 filhos. Ele diz que ele é um pai de 14 filhos, né? Então, Marcelo, fala um pouquinho sobre para nós aí sobre o NGCE e essa experiência Boa noite. fantástica que você tem. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a todos pelo evento. Eu acho que nós temos que fazer realmente muito mais essas informações fluírem dentro do distrito, porque é fantástico. Parabéns ao Leonardo aí, fiquei impactado pela apresentação que ele fez, pelas portas que se abriram para ele, é exatamente isso. Como a governadora Eliana, que está à frente do NGC aqui no nosso distrito, mencionou, eu tenho realmente um carinho muito grande pelo intercâmbio. Claro que os meus meninos fizeram o modelo tradicional de longa duração, não foi o NGC, porque eles eram menorzinhos ainda na época, né? Mas eu, só para título de ilustração, eu mandei quatro, tenho quatro filhos, e os quatro fizeram intercâmbio, né? Três foram para Taiwan e uma foi para a Alemanha. E todos, graças a Deus, viveram isso que o Leonardo comentou agora há pouco. Viveram momentos únicos que marcaram as vidas de cada um. Hoje, uma mora no Canadá, um mora na Alemanha, um mora em Portugal, e só uma ficou comigo aqui no Brasil por enquanto. Mas é realmente um programa impactante na vida, seja o NGC, seja o de longa duração que nós temos aí, que é o caso meu em particular. A Liana mencionou que eu recebi uma turma grande, né? Então, realmente, nessa troca, nós recebemos os 10 filhos, que eu teria que receber só quatro na troca, mas como a gente vai se apaixonando pelo programa, eu recebi bem mais do que eu precisava. E é um momento que a gente tem uma alegria muito grande, mantemos um canal aberto com todos até hoje. Fizemos intercâmbio junto com eles, vamos assim dizer, porque as famílias, se souberem aproveitar, realmente elas abraçam o intercâmbio e fazem intercâmbio junto, aprendem junto. Então é extremamente enriquecedor. E nós temos que usar isso, essa ferramenta do intercâmbio, não só como um diferencial fantástico que o Rotary tem, é ponte para a gente construir os rotarianos de amanhã. Isso foi dito aqui, realmente é uma verdade pura. Aproveitando isso da melhor forma, a gente vai construir pessoas que entendem o propósito que foi, que se beneficiaram com o intercâmbio e vão poder voltar, devolver isso um pouquinho, ajudar a somar nesse trabalho para que a gente continue na caminhada. Então, eu fico muito feliz de poder estar participando. A Eliana me fez o convite e não podia ser diferente, né? Parabenizar novamente a todo mundo. No que a gente puder somar também na nossa ajuda, a gente aqui dentro do Distrito 4770, vamos estar, sem sombra de dúvida, apoiando. A Eliana está à frente, fazendo um trabalho fantástico. Eu tenho certeza que vai, cada dia que passa, dar mais frutos, né? E eu não tenho como falar outra coisa a não ser parabenizar a todos pelo programa. Os depoimentos que foram dados aqui mostram exatamente isso, o quanto o programa impacta a vida desses jovens que estão começando sua vida profissional. E desejar a todos, aos participantes aí, a turma do Rotaract está presente também, que a gente consiga trabalhar de mãos dadas e alavancar cada vez mais esse programa dentro de todos os distritos do Brasil. Obrigado, parabéns a todos. Muito obrigada, governador Marcelo, quero agradecer muito. E você trouxe muita questão da parceria, eu vou trazer até um spoiler aí de a próxima atividade que nós da Comissão de Intercâmbio de Relações Internacionais vamos fazer dentro da Rotaract Brasil, que a gente vai lançar um forms aí para os rotaractianos que tenham interesse ou de ser uma família anfitriã, também de receber intercambistas, ou que trabalhem em uma empresa, ou que possuam uma empresa que também poderiam receber um intercambista, porque isso também ajuda muito nesse processo, né? Porque o quanto mais nós temos a oportunidade de receber intercambistas do exterior, mas nós temos a oportunidade de ter mais vagas abertas para brasileiros, né? Pensando que brasileiro, geralmente, a demanda é muito maior
do que de outros países. E aí eu vou, nos próximos semanas, vamos dizer assim, compartilhar aí dentro da Rotaract Brasil para as pessoas que estejam interessadas também em ser um parceiro do programa do NGSE. E aí, para finalizar, eu vou convidar então o Tony para falar um pouquinho da experiência dele com aquela versão que nós falamos no início do NGC nacional. Até o momento a gente está falando dessa troca do internacional, de um país para o outro, mas para o Tony também trazer a experiência de como está sendo o NGC nacional, tá bom, Tony? Muito obrigada. Ok. Pessoal, nós tivemos a grata satisfação, né, de fazer o primeiro intercâmbio nacional entre o nosso distrito 4760, o distrito do Pinote 4590, o do James 4621, que é a Roseli, e da Sara 4510. Me corrija se estiver errado, Sara. Sou péssimo em números de distrito, gente. A gente tem mais afinidade com as pessoas. Então, a nossa estudante de odontologia, né? Eu também sou dentista. A Paula Susbach se encontra nessa semana passada, semana retrasada. A Sara acolheu lá em Araraquara e ela vai ter várias experiências, tanto com a Araraquara, com o Piracicaba, Roseli e com o Pinote na região de Campinas. Então, é um intercâmbio nacional, é um intercâmbio que às vezes a gente procura tanta coisa lá fora, mas a gente tem tanta coisa aqui dentro também do nosso país e que assim a um preço mais acessível e com a vantagem também às vezes para quem tem dificuldade do idioma e as oportunidades. Ó, Piracicaba e Araraquara é referência em odontologia, né? A Paula tem interesse na área de endodontia, que é o tratamento de canais. Então, ela foi acolhida pelo professor, filho do professor Mário Leonardo, que é uma lenda da endodontia mundial, e que é o professor Renato Leonardo, né? Que está acolhendo ela. Então, ela vai ter várias experiências profissionais numa faculdade de renome e o mais importante na nossa área, que é a tal da vivência clínica, né? Ela vai ver coisas que provavelmente não viu na faculdade. Então, era isso que eu queria deixar o recado para você. Já está funcionando a todo vapor e a gente fez entre famílias, né? Entre famílias, entre distritos, mas principalmente entre famílias. As famílias que estão acolhendo são famílias de rotariano e as oportunidades, né? Que estão sendo abertas para a Paula. Ela vai ficar, a princípio, 3 meses, né? E pode ser que prolongue mais um pouquinho, de acordo com o calendário dela. Ué, eu posso aproveitar, Tony, e pegar um gancho aí na sua fala? Claro, fica à vontade. Amigo. Eu queria até aproveitar e colocar e reforçar, inclusive, o Distrito 4770, nessas parcerias que tiverem demandas, né? Nós temos uma área dentro do distrito que pega um pedaço de Minas, um pedaço de Goiás, um pedaço do Mato Grosso. Então, nós temos muita coisa forte em várias áreas, seja do agro, seja da questão da logística, porque nós temos aqui uma região com os principais atacadistas no Brasil. Então, em todas as áreas que se identificar, na hora que você tiver um perfil, né, com aquele estudante, aquele intercambista com um perfil que nós possamos atender, tenho certeza que eu estou falando aqui em meu nome, mas eu tenho certeza que a governadora Eliana endossa o que eu estou dizendo. Tá? O distrito está aberto para a gente receber também esses intercambistas para que a gente some nessa força aí. Pode contar com a gente também. Ô, governador, o seu distrito já é um parceiro nato nosso, porque o seu ex-governador aí é o Marco Franco, que foi meu colega rotariano aqui. Eu estou na região de Unai. Então, nós estamos bem Ah, próximos, né? E o bacana, Berlim, bacana. realmente, o distrito de vocês realmente tem muita cidade boa e muita referência em várias áreas, né? Principalmente a odontologia também. A UFA é fantástica, né? Sim, a UF também, exatamente. Então, as portas continuam abertas aí para aquilo que a gente identificar, vamos somar juntos aí. Não, eu agradeço a você, ao seu distrito, e a gente está aqui de portas abertas também aos demais distritos do Brasil e principalmente aos rotaractianos. Eu acredito que o Novas Gerações é a cara do rotaractiano. É a cara do rotaractiano. Um abraço a todos, gente. Boa noite. Eu concordo. Sara quer falar um pouquinho? Tá com o áudio fechado.
Eu abri para Pera, você. Consegue falar te agora? abriu? Ah, Abri. tá bom. Então, se estiverem ouvindo, tudo bem. É só para dizer dessa iniciativa do intercâmbio nacional, né, que eu consegui essa parceria, essa abertura na Faculdade de Odontologia da Unesp, daqui de Araraquara, e o Tony já tinha estudado com o professor Mário Leonardo, e eu sou muito amiga do filho dele, que é o Renato de Toledo Leonardo, que é atual titular da cadeira de endodontia. E só para dizer para o Tony, aqui ao vivo e em cores, que o professor Leonardo já conseguiu uma especialização para Paula com um outro especialista aí em Brasília, que é mais perto para ela. Então, ela terminando o NGSE, ela já está engajada na especialização com esse professor de Brasília. Então, vejam como as conexões, as coisas vão acontecendo, né? Então, é muito bacana isso. Então, só para dizer que eu estou aqui aberta para quem for da área de odontologia. Eu não sou da área de odontologia, eu sou da área do direito, né? Mas, assim, o Tony, que não me deixa sossegada, falou: me arranja uma vaga, me arranja uma família, e a família maravilhosa, que inclusive é uma família mineira também, que está agora no meu clube, né? Então, essa parceria ficou muito bacana. E agora vai lá com a Roseli, que é a Unicamp também, né? Que é uma excelência na odontologia. E agora nós temos o quê? Uberlândia, é isso? No circuito? Com certeza, viu, Sara? É, Eu já agradeço aqui pronto. uma família, né? É Família da Paula. pronto. A vaga eu arranjo, só que eu Ó, fujo de dentista igual o diabo foge da cruz, porque vocês maltratam muito a gente, eu não gosto. Mas é necessário, né? É necessário. Então, isso foi bacana com a Roseli, que está comigo, com o Tony, e a gente vai fazendo aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Aqui em Araraquara tem a Unesp, tem muita faculdade, tem a UFSCar em São Carlos, que é o meu distrito, tem a Federal de São Carlos também. Então, assim, estamos aí de portas abertas. Vamos trabalhar. Abraço, gente. Abraço. Muito obrigada, Sara. Já. E eu quero aproveitar, então, a todos, ah, pela participação, pela contribuição, os que foram convidados, os que apresentaram, e trazer, né, esse encontro aí é direcionado para rotaractianos, né, mas para vocês verem o tanto que os rotarianos que estão envolvidos na NGC estão realmente engajados para promover esse intercâmbio, para que realize uma coisa muito interessante. Então, procurem o chairs do distrito de vocês, procurem os clubes de vocês, se não tiverem o NGC ainda no distrito, procurem saber como que é, implemente, é muito importante, né, vocês conhecerem, é um intercâmbio que abrange muita oportunidade, e tem todas as questões ali para você desenvolver tanto profissionalmente quanto na questão profissional, e tanto para você ir ter esse intercâmbio no Brasil e no exterior, mas também como você ter a oportunidade de receber alguém dentro da sua casa, como uma host family, dentro da sua empresa também, tá bom? Então eu quero agradecer a todos, a participação de todos. E é isso, já é tarde, segunda-feira, horário de para agora a gente descansar, ou quem ainda tem atividades, eu ainda tenho que trabalhar um pouquinho ainda pela frente, mas eu agradeço muito. A Comissão de Relações Internacionais da Rotaract Brasil está à disposição para qualquer dúvida, reforçando questões mais específicas, falem com o distrito, porque realmente cada distrito tem sua particularidade, mas eu estou aqui para fazer o caminho aí para vocês. Tá bom? Muito obrigada a presença de todos. Abraços. Abraços. Tchau, tchau. Obrigado, Parabéns, pessoal. Boa Argentina. noite. Parabéns pela condução, parabéns pelo trabalho, tá? Conta comigo. Conta com o Distrito 4.770. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau, até. boa Tchau, noite a gente. Boa todos. noite. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho fantástico aí. Parabéns, pessoal. Obrigada. Obrigada.